Resumo de imunologia. Diferenciação e funções de células T CD8 efetoras. As células T da subpopulação CD8 mais proliferam e se diferenciam em linfócitos T citotóxicos, que expressam grânulos citotóxicos e podem matar células infectadas. A diferenciação das células T CD8 em linfócitos T citotóxicos funcionais e células de memória requer o reconhecimento do antígeno apresentado pelas células dendríticas, sinais das células T CD4 auxiliares em algumas situações, coestimulação e citocinas. A diferenciação em linfócitos T citotóxicos envolve a aquisição da maquinaria necessária para matar as células-alvo e é dirigida por vários fatores de transcrição. Fases de indução e efetora das respostas de células T CD8. As células T CD8 reconhecem os antígenos apresentados por células dendríticas nos órgãos linfóides periféricos e são estimuladas a proliferar e se diferenciar em células efetoras, linfócitos T citotóxicos, linfócitos T citotóxicos, e de memória. Os linfócitos T citotóxicos migram para os sítios de infecção teciduais, de crescimento tumoral ou de rejeição ao enxerto, onde reconhecem o antígeno e respondem realizando o killing das células nas quais o antígeno é produzido. Papel das células T auxiliares na diferenciação de linfócitos T CD8. As células T CD4 auxiliares promovem o desenvolvimento de linfócitos T citotóxicos CD8 e células de memória por meio da secreção de citocinas, que atuam diretamente sobre as células CD8, ou ativando células apresentadoras de antígeno para se tornarem mais eficientes na estimulação da diferenciação das células T CD8+, por exemplo, aumentando a expressão de coestimuladores nas células apresentadoras de antígeno B. Em algumas situações de exposição antigênica crônica, como tumores e infecções virais crônicas, as células T CD8 iniciam uma resposta, mas em seguida expressam receptores de inibição que suprimem a resposta, um processo chamado exaustão. Exaustão das células T. Em infecções agudas, as células T CD8 diferenciam-se em linfócitos T citotóxicos que eliminam as células infectadas. Em situações de exposição antigênica persistente ou crônica, a resposta das células T CD8 é suprimida pela expressão e acoplamento de receptor de morte programada 1 e outros receptores de inibição. Linfócito T citotóxico efetor e de memória pode responder ao vírus por meio de secreção de citocinas, proliferação e killing do alvo. Células T exauridas, expressão de receptores de inibição, incapacidade de responder à célula infectada por vírus. Os linfócitos T citotóxicos CD8 matam as células que expressam peptídeos derivados de antígenos citosólicos, por exemplo, antígenos virais, que são apresentados em associação às moléculas do MHC de classe 1. O killing mediado por linfócitos T citotóxicos ocorre principalmente pela exocitose de grânulos, que liberam granzimas e perforina. A perforina facilita a entrada de granzimas no citoplasma das células-alvo, e as granzimas iniciam um processo de apoptose. Etapas da lise de células-alvo mediada por linfócitos T citotóxicos. Um linfócito T citotóxico reconhece a célula-alvo que expressa o antígeno e é ativado. A ativação resulta na liberação do conteúdo granular do linfócito T citotóxico na célula-alvo por meio da área de contato, sinapse imunológica. Etapas da lise de células-alvo mediada por linfócitos T citotóxicos. O conteúdo dos grânulos executa o golpe letal no alvo. O linfócito T citotóxico pode desacoplar e matar outras células-alvo. A formação de conjugados entre um linfócito T citotóxico e seu alvo e a ativação do linfócito T citotóxico também requerem interações entre moléculas acessórias, LFA1, CD8, expressas no linfócito T citotóxico e seus ligantes específicos, ICAM1 e MHC de classe 1. Respectivamente, expressos na célula-alvo, não mostrados. Mecanismos de killing das células-alvo mediados por linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos T citotóxicos matam as células-alvo por dois mecanismos principais. A complexos de perforina e granzimas são liberados do linfócito T citotóxico por exocitose dos grânulos e entram nas células-alvo.
As granzimas são liberadas no citoplasma das células-alvo por um mecanismo dependente de perforina e induzem a apoptose. B. O ligante FAS é expresso em linfócitos T citotóxicos ativados, liga-se ao FAS expresso na superfície das células-alvo e induz a apoptose. As células TCD8 também secretam interferon gama e, portanto, podem participar na defesa contra micro-organismos fagocitados em reações de hipersensibilidade do tipo retardada. Em infecções causadas por micro-organismos intracelulares, a atividade de killing dos linfócitos T citotóxicos é importante para a erradicação do reservatório da infecção. A destruição de células infectadas por linfócitos T citotóxicos é uma causa de lesão tecidual em algumas doenças infecciosas, como nas hepatites B e C. Os linfócitos T citotóxicos são importantes mediadores da imunidade contra tumores. As mutações hereditárias que interferem com a função de linfócito T citotóxico, como mutações na perforina, estão associadas à forma familiar de uma doença rara chamada linfoestiocitose hemofagocítica. Os linfócitos T citotóxico ativados pelo antígeno viral secretam interferon gama, mas não matam as células infectadas pelo vírus porque não conseguem executar o golpe letal.